E a gente vai começar essa aula fazendo uma confissão para você. Todo pediatra, quando termina a residência, é levado para uma sala e tem que fazer um juramento. Todo médico não faz um juramento quando se forma. A gente, quando termina a residência de pediatria, vai para uma sala e jura assim: prometo que irei defender o aleitamento materno, que irei propagar as verdades sobre a importância do aleitamento materno. É quase isso, não é? Ainda mais a gente oriundo de um hospital amigo da criança. Putz, isso é a nossa vida. Olha só, aleitamento materno é uma verdadeira obsessão dentro do meio pediátrico e justamente por isso você continua vendo tanta questão sobre esse assunto na tua prova. E, de verdade, fica feliz por isso, porque as questões de aleitamento materno, na sua grande maioria, são questões conceituais. Então, se você domina o tema, não tem como você não entender o caso clínico, não. Basta você dominar o tema que você vai acertar. E aí, para início de conversa, a gente quer definir contigo alguns termos. Quando a gente estuda aleitamento materno é uma criança que recebe leite materno. Só que isso pode acontecer de várias formas diferentes. Como é que a gente pode caracterizar os regimes alimentares? Na verdade, a gente sabe que o leite materno não necessariamente para todas as crianças vai ser sempre o único alimento. É o que a gente preconiza, a gente sabe que existem tempos, prazos que definem as nossas recomendações, mas um dogma: o aleitamento materno exclusivo é aquele no qual a criança não recebe nada além do leite humano vindo da própria mãe ou o leite ordenhado. Agora, a Júlia está puxando essa setinha aqui porque mesmo esse nada, e olha que interessante, as questões de aleitamento materno, como a Júlia falou, são aquela coisa do nosso dia a dia, nossas definições. Justamente por isso, alguns detalhezinhos a gente precisa saber porque eles são perguntados em prova. É só o leite materno que essa criança toma, Júlia, necessariamente? Olha só, eventualmente, a criança em aleitamento materno exclusivo, ela vai precisar receber alguma medicação, um antibiótico, vai que ela tem uma otite, ela vai precisar receber uma suplementação de vitamina, ela vai precisar receber uma suplementação de um mineral, como ferro. A criança pode estar em aleitamento materno exclusivo e receber tudo isso daqui que ela continua estando em aleitamento materno exclusivo. Até a solução reidratante oral, eventualmente. Tem um quadro de doença diarreica, vai receber e não vai deixar de estar em aleitamento materno exclusivo por conta disso. E isso é o que a gente vai orientar para todas as crianças durante os primeiros 6 meses de vida. A gente sabe que o primeiro passo para a gente garantir uma alimentação saudável nos primeiros anos de vida é isso: recomendar o aleitamento materno exclusivo durante 6 meses. Talvez essa segunda definição seja a definição que mais apareça na prova. Exatamente. Na verdade, essa criança que ingere o leite materno como grande fonte nutricional, vai lá, mas ela ingere outros líquidos que não o leite nenhum, e a gente vai chamar isso de aleitamento materno predominante. É a criança que toma o leite materno, mas bebe água, chá, suco, fluidos rituais. Por que as pessoas fazem isso? Não sabemos. Olha só, aleitamento materno predominante, a princípio, não vai ser recomendado em nenhuma situação. Sim. Não tem nenhuma situação que você recomende para uma família: olha, dá o leite materno e se tiver muito calor, dá água, se tiver com muita cólica, dá chá. E não pense você que isso é um preciosismo do pediatra, não é? Existe uma razão para a gente não orientar aleitamento materno predominante. A partir do momento que a gente dá para a criança algum outro alimento, tem risco desse alimento estar contaminado. Exatamente. A partir que a gente utiliza algum utensílio para preparar esse alimento, o utensílio pode estar contaminado. E tem mais coisa. Pensando principalmente nos chás, vários chás podem ter algumas substâncias que vão interferir na absorção de minerais. Exatamente. Então, embora seja uma prática bastante frequente, aleitamento materno predominante não é recomendado. E aí eu gostei que você deu ênfase que no aleitamento materno predominante é leite materno, água, chá, suco, bebidas à base de água. Se a criança recebe outros tipos de leite, deixa de ser predominante e passa a ser aleitamento materno misto, ou então parcial. Exatamente. Recebe o leite materno... E fórmula, ou leite de vaca, leite de cabra, leite do que for. Tem outro leite chegando ali na história, que é uma situação que, eventualmente, na prática, a gente até vai recomendar.
Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tem situações específicas que isso vai se fazer necessário, mas a rigor não são todas as crianças. O que a criança precisa é de aleitamento materno exclusivo durante 6 meses e a partir dos 6 meses, aleitamento materno complementado. É a criança que toma o leite como grande fonte láctea, a gente pode falar assim, e ingere alimentos sólidos ou semissólidos. Só um detalhe que eu gosto muito de falar. Muitas vezes no nosso dia a dia, na verdade eu diria que é uma regra. A gente chama a fórmula de complemento. Ok, no nosso dia a dia ali. Agora entenda que, quando a gente está falando das definições, aleitamento materno complementado não é leite materno mais fórmula. Leite materno mais fórmula é aleitamento materno misto. Aleitamento materno complementado é a criança que mama no peito e come. Guarda essa informação. A gente vai ver, e eu gravei uma aula bônus para você na sequência, de que maneira vai ser feita a introdução da alimentação complementar. Mas o conceito fundamental é, passou de 6 meses, o leite materno de forma exclusiva não vai dar mais conta de atender todas as necessidades nutricionais da criança. Só que ele continua sendo importante. Mas até quando, Júlia? Até 2 anos de idade, no mínimo. Então, chegou no consultório do Flávio, pergunta, Flávio, até que idade eu tenho que continuar amamentando meu filho? 2 anos. Tá bom, Flávio, meu filho agora tá com 3 anos, posso continuar amamentando? A vida inteira. Ele tá com 10 anos, posso continuar amamentando? Se for do seu desejo, sim. Ele acabou de passar no vestibular para medicina. Continua amamentando. Olha só, pode parecer um exagero, mas a verdade é essa. A recomendação pediátrica é de que o leite materno continue sendo oferecido até 2 anos, no mínimo. Passou de 2 anos, é desejo materno, é desejo da criança, concorda? Exatamente. Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a recomendação que vai cair na tua prova. Então, se na tua prova alguém perguntar sobre isso, quando é que o pediatra vai contraindicar o aleitamento, a gente vai ver isso num outro bloco. Não é pela questão do tempo. E aí, só um detalhe, fugindo um pouquinho do tema prova, que eu sei que é a nossa prioridade, mas como a gente fez lá o nosso juramento, quando terminou a residência de pediatria, a gente tem que falar sobre isso. A recomendação formal é de que o aleitamento seja mantido até 2 anos, no mínimo, certo? Isso é difícil pra caramba, para grande parte das mulheres, por uma série de razões. A gente cansa de ver mulheres que se esforçam para continuar amamentando seus filhos e estão lá amamentando no meio da rua uma criança de 1 ano e 10 meses. Uma criança que está mamando, está mexendo no celular. Essa mulher, ela está seguindo uma orientação médica. E as pessoas ao redor dessa mulher fazem o quê? Criticam essa mulher. Claro. Falam, ele já não está muito grande para continuar mamando, ele está cheio de dente, ele já come, por que você continua dando peito para ele? De verdade, é nosso papel como pediatra, mas é papel de qualquer médico testemunhar uma cena dessa e intervir, e falar não. O que essa mulher está fazendo, amamentando essa criança que ainda não tem 2 anos, é seguir uma recomendação médica. Não deixa isso acontecer, não deixa barato. Na tua família deve ter um bando de gente que fala isso. Com certeza. E só para a gente entender a importância, por que o leite materno vai ser considerado o melhor alimento para a criança? O que o leite materno tem de tão especial? Você vai ver uma série de questões que abordam a composição do leite materno. E, em geral, essas questões trazem para a gente uma comparação entre o leite materno e o principal alimento que segue sendo utilizado em substituição ao leite materno, que é o leite de vaca. E a gente colocou na tua apostila uma tabela que traz exatamente a quantidade dos nutrientes que não precisa decorar. O que você tem que saber é o que está presente em maior quantidade no leite humano, o que está presente em maior quantidade no leite de vaca. Eu acho que a primeira grande diferença diz respeito à proteína. Exatamente. Aí o primeiro impacto que a gente tem é falar assim, poxa, mas o leite materno tem menos proteína do que o leite de vaca? Pensa no seguinte, pessoal. O leite de vaca é maravilhoso, mas ele é perfeito para o bezerro. Olha a massa do bezerro, a massa muscular do bezerro. Vai comparar com o bebê da espécie humana? Evidentemente que não tem como a gente fazer esse nível de comparação. E se você fala de um bebezinho que acabou de chegar para o mundo, você imagina que ele vai ter como lidar de maneira fácil com aquela sobrecarga proteica que vai chegar no rinzinho dele? É claro que não. E ainda tem mais um detalhe. A proteína do leite materno está presente em menor quantidade do que no leite de vaca e a qualidade é muito melhor.
A gente está falando de um percentual menor de caseína, chega a ficar em torno de 1/3, se a gente for pensar de maneira absoluta. E a principal proteína do leite humano, além de ser da fração whey, como a gente pode falar assim, né, a proteína do soro, ela tem uma digestibilidade maior e o principal componente de alfa-lactoalbumina, uma proteína de altíssimo valor biológico. É interessante isso, porque certamente tem alguém assistindo a gente que faz suplementação proteica. Você faz suplementação proteica? Você finge que toma whey protein? Tem idade já, né? Olha só, que a galera da suplementação sabe disso. As proteínas do soro, elas se dividem em 2 grupos. Você tem o grupo da caseína e você tem o grupo da proteína do soro, Sim. whey protein. E a proteína do soro é uma proteína que é digerida muito mais rapidamente. A digestão da caseína é uma digestão muito mais lenta, muito mais prolongada. Então, o leite humano tem menos proteína, tem menor percentual de caseína, então tem uma proteína mais facilmente digerível, e na proteína do soro tem essa alfa-lactoalbumina, diferente do leite de vaca. Eu acho até que vale escrever aqui, no leite de vaca, o que a gente tem é uma outra proteína do soro em grande quantidade, que é a beta, escrevi errado, beta-lactoglobulina. E a beta-lactoglobulina é uma proteína, fica em cima, é uma proteína muito alergênica. Todo mundo já ouviu falar de criança com diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Essa beta-lactoglobulina é uma das proteínas que está relacionada com isso. Então, só do ponto de vista de proteína, já é uma baita de uma vantagem oferecer leite humano. E tem mais uma diferença. Pois é, seguindo nessa mesma toada de sobrecarga, quando a gente fala de eletrólitos, aí, sobretudo de sódio, o leite humano tem muito menos sódio do que o leite de vaca. E, de novo, isso é mais um fator importante quando a gente está falando de sobrecarga renal. Inclusive, quando a gente lembra, principalmente recém-nascido, a capacidade dele de concentrar a urina acaba sendo muito menor. Então, a possibilidade de você ter uma sobrecarga para esse bebê é muito grande. Inclusive, é dito, estudado há muito tempo, que bebês que são submetidos a um regime de aleitamento com leite de vaca exclusivo por muito tempo, desde o início da vida, têm o maior risco de hipertensão arterial. Então, justamente vem desse momento aqui. E é interessante o seguinte, ter menos proteína, ter menos eletrólito, é uma vantagem tão grande do leite humano. Dito de outra forma, ter muita proteína, ter muito eletrólito é um problema tão grande do leite de vaca que, se por qualquer razão você tiver que oferecer leite de vaca para um bebezinho menor de 4 meses, a gente já vai te falar que isso deve ser evitado. Mas se por qualquer razão uma criança menor de 4 meses tiver que receber leite de vaca, esse leite de vaca tem que ser diluído em água. Você pega o leite de vaca, não pode dar integral. Você tem que diluir em água justamente para diluir um pouquinho a concentração proteica, a concentração de sódio. Mas, da mesma forma que leite humano tem menos algumas coisas, leite humano tem maior quantidade de alguns elementos. Leite humano tem maior quantidade de lactose. E qual seria o objetivo disso? Tornar as fezes do bebezinho mais ácidas e mais fluidas. E é o primeiro pensamento que vem. Pô, então quero que o bebê faça cocô mole e que queime o bumbum? Evidentemente que não é esse o princípio. De fato, isso acaba acontecendo. Mas, primeira coisa, num meio ácido, você tem uma absorção melhor de alguns elementos, como, por exemplo, o cálcio. E outra, basta lembrar de como o bebê faz cocô. O bebê faz cocô, normalmente no colo, deitadinho. Imagina se ele tivesse as fezes muito endurecidas, como acontece na maior parte das vezes, em que o bebezinho está tomando leite de vaca, sobretudo leite de vaca integral. Fica constipado. É dito até que nem existe uma constipação verdadeira num bebê que mama só o leite do peito. Então, quer dizer, olha só como é que a gente vai ganhar em todos os elementos, né? É muito mais lactose que leite de vaca, né? Sim. E aí, justamente por não ser absorvida, é mais ou menos o mesmo mecanismo que a gente tem no indivíduo que tem intolerância à lactose. Sim. Quem tem intolerância à lactose não absorve toda a lactose, e a lactose acumulada aumenta a osmolaridade, daí as fezes ficarem líquidas. E uma última diferença importante está relacionada à gordura. A verdade é que se você for comparar a quantidade de gordura do leite humano com a quantidade de gordura do leite de vaca, a diferença é muito pequena, mas a qualidade é completamente diferente. Na verdade, o que a gente pode extrair disso aqui? A qualidade da gordura do leite humano é diretamente relacionada à evolução e ao desenvolvimento do sistema nervoso central
e da retina. Esses são os grandes órgãos, a gente pode falar assim, beneficiados da grande qualidade da gordura que tem no nosso leite. Porque a gente está falando aqui, tem colesterol é substrato, por exemplo, para a bainha de mielina. A gente está falando de LC-PUFA, né, ácido araquidônico, ácido docosahexaenoico. Isso a gente vê muitas vezes em suplementação. Fórmula infantil, por exemplo, é obrigado a ter isso aqui. Por quê? Porque é um elemento raro e caro para a gente. Tem no leite humano, é difícil a gente conseguir na natureza, não é tão simples assim, e a gente vai ter em grande concentração aqui nesse alimento, que é o melhor alimento para um bebê da espécie humana. Só falar aqui o significado da sigla. Ah, sim. LC-PUFA é o ácido graxo poliinsaturado de cadeia longa em inglês. LC-PUFA. ARA, que o Flávio falou, é o ácido araquidônico e o DHA é o ácido docosahexaenoico. São os ácidos graxos que a gente precisa para terminar a formação da retina, para terminar a mielinização. E é interessante que, muito embora no leite humano a gente tenha mais gordura, a gordura do leite humano ela é mais facilmente digerida porque o leite humano possui lipase. Mas você vai pensar, mas tem lipase e ele não é digerido dentro da mama? Essa lipase só vai ser ativada dentro do trato gastrointestinal da criança. Então tem mais gordura, tem uma gordura de melhor qualidade e uma gordura que vai ser mais facilmente digerida. E para fechar, existe uma última diferença, que não é bem uma diferença, que é uma semelhança, que diz respeito à quantidade de ferro. Vou te falar uma coisa, não se assusta. Leite humano tem a mesma quantidade de ferro que o leite de vaca e, em ambos esses leites, a quantidade de ferro é considerada baixa. É por isso que no finalzinho a gente vai falar para você que criança que recebe leite humano precisa receber suplementação de ferro. Só que tem uma grande diferença aqui, que é a biodisponibilidade. O percentual de ferro presente no leite humano que é absorvido é muito maior que o percentual de ferro do leite de vaca que é absorvido. Isso acontece porque no leite humano existe uma proteína do soro presente em grande quantidade, que é a lactoferrina. A lactoferrina funciona como se fosse um quelante de ferro. Exato. O ferro está ligado à lactoferrina, ele é menos perdido no trato gastrointestinal, ele não é utilizado por algumas bactérias que eventualmente utilizam ferro no seu metabolismo. Dessa forma, eu aumento a biodisponibilidade do mineral. Pois é, a lactoferrina ela é uma proteína espetacular, né, nesse sentido aqui, porque ela tem uma dupla função. Ela tem uma função nutricional, a gente pode falar assim, porque ela impede ou diminui a perda de ferro pelas fezes, então aumenta a biodisponibilidade, e ela tem esse caráter bacteriostático, porque ela tira alimento de bactérias patogênicas, como por exemplo a E. coli, que é uma das principais bactérias que a gente tem na natureza quando a gente fala de bactérias patogênicas, e quando a gente fala de um bebezinho, a gente está falando de sepse neonatal, por exemplo, a gente está falando de infecção do trato urinário. Olha só, você puxou um gancho bom para a gente seguir, porque a verdade, não espalha, tá? Não espalha, é uma só. Na impossibilidade do aleitamento materno, o que a gente vai recomendar que uma criança receba não é o leite de vaca. Sociedade Brasileira de Pediatria fala que o leite de vaca não deve ser oferecido no primeiro ano. O Ministério da Saúde fala que o leite de vaca não deve ser oferecido nos primeiros 9 meses. Então, para essas crianças, na impossibilidade do leite materno, o substituto ideal é uma fórmula infantil. E aí tem gente que não entende de onde vem a fórmula infantil, acha que veio do mar. Não, a fórmula infantil é um alimento preparado a partir do leite de vaca. Só que é um leite de vaca que vai passando por uma série de modificações. A indústria pode fazer propaganda? Não é propaganda, né? Não, é só para dar exemplo. Nestlé, Danone, Suporte, o que eles fazem? Pegam leite de vaca e diminuem a quantidade de proteína, aumentam a quantidade de carboidrato, a lactose é o carboidrato do leite, colocam o ácido araquidônico, o ácido docosahexaenoico. É obrigado a ter. Então o que eles fazem? Eles modificam aquele leite de vaca e ele vai se tornando um alimento mais adequado para uma criança. É o que vende na farmácia, tá, gente? É NAN, Enfamil, o que mais? Aptamil, tem vários. Cada um lá com as suas microparticularidades. Mas isso não quer dizer que esses alimentos possam ser comparados
ao leite humano. Sim. Porque além de todas essas diferenças, o leite humano tem uma série de fatores de proteção e tem alguns fatores de proteção que são específicos. Leite humano tem anticorpo, que é um fator de proteção específico. Dos vários anticorpos, leite humano tem principalmente IgA secretória. E eu acho isso sensacional. Acompanhe o que acontece. A mulher está amamentando. Ela o tempo todo é exposta a agente infeccioso, seja pelo trato respiratório, pelo trato gastrointestinal, e produz um anticorpo contra esses agentes. E ela vai passar esse anticorpo através do leite. Percebe a beleza disso? A criança e a mulher, em geral, estão no mesmo meio ambiente. Então, a criança vai receber um anticorpo contra os principais patógenos do meio ambiente no qual ela está inserida. Não tem como reproduzir isso de forma nenhuma, a não ser através do aleitamento materno. Mas a gente até tem outros fatores de proteção, que são fatores de proteção inespecíficos. O que vale falar sobre eles? O primeiro deles, o fator bífido, sensacional, também tem esse aspecto bacteriostático, como a gente estava falando lá da lactoferrina. Fator bífido é comida para bactérias saprófitas, ou seja, ele é considerado um pré-biótico. A gente ouve tanto falar disso hoje em dia, né? Probiótico é a bactéria. Prebiótico é o alimento para essas bactérias. A partir do momento em que você dá alimento para bactérias saprófitas, você aumenta a colonização por elas e impede a adesão, impede a colonização por bactérias patogênicas. O leite materno é rico em fator bífido. Leite materno também tem uma proteína chamada lisozima. A lisozima é uma enzima que vai ter a capacidade de lisar, de destruir bactérias. E é curioso o seguinte: existem algumas sabedorias, né, na criação da espécie. A quantidade de lisozima presente no leite humano aumenta a partir do 6º mês da amamentação. Então, se eu sou o criador e estou pensando na espécie humana, eu penso assim, poxa, a partir de 6 meses, essa criança já tem menos anticorpo que foi passado pela placenta. Deixa eu aumentar a proteção de outro lado? Deixa eu dar para essa criança uma proteína que tem atividade bactericida? Tem a própria lactoferrina que você já explicou. Sim, a lactoferrina, que como a gente falou, tem essa função dupla, né? Ela é, de novo, alimento para... Melhor dizendo, ela tira o alimento de bactérias patogênicas a partir do momento que ela tira o ferro, e a gente também tem essa outra vertente dela, essa outra propriedade dela, que é justamente aumentar a biodisponibilidade desse mineral. E tem um último fator de proteção aqui, que é a lactoperoxidase, que vai ser uma enzima que vai ter atividade oxidativa. E justamente por ter todos esses elementos, existe uma frase que volta e meia se repete na tua prova, que é essa daqui. O leite pasteurizado não tem o mesmo valor biológico que o leite cru. O que é o leite pasteurizado? O leite pasteurizado é um leite que passa por um processo de pasteurização. Na pasteurização, o leite é aquecido, depois ele é resfriado. A pasteurização é um processo fundamental para a destruição de micro-organismo. Só que vários desses fatores daqui, eles vão ser inativados pelo aquecimento do leite. Então, quando você aquece o leite, isso é ótimo. Quando você pasteuriza o leite, isso é ótimo, porque isso permite, por exemplo, que algumas mulheres doem leite para banco de leite, para que esse leite seja oferecido para outros bebês, mas eu perco algumas das propriedades. E essa frase aqui volta e meia aparece, né? Exatamente. Analise afirmativa, verdadeira ou falsa? O leite pasteurizado não tem o mesmo valor biológico que o leite cru por conta dessa inativação dos fatores de proteção. O que mais em relação à composição? Na verdade, a gente tem a composição, a gente pode falar que existem mudanças, modificações no que diz respeito à evolução dos dias, no que diz respeito à evolução do próprio dia. O leite materno, na verdade, quando a gente fala dos estudiosos assim, eles consideram como um tecido vivo. É isso que acontece. Na verdade, é algo extremamente dinâmico e por isso que é sensacional. Então, ele sofre modificações como, por exemplo, a gente vai começar falando aqui durante a lactação. O primeiro deles é o colostro. Durante o período, né, que a mulher está produzindo leite, ela vai produzir 3 leites diferentes. Ela primeiro produz um leite chamado de colostro, depois ela produz um leite intermediário, então de transição, e depois ela começa a produzir um leite maduro, que é o leite que ela vai secretar
durante todo o período em que ela estiver amamentando. O colostro, ele tipicamente vai ser secretado em grande quantidade do 3º ao 5º dia de vida da criança. Na sequência, a gente vai conversar sobre fisiologia da lactação e você vai entender por que ele é secretado em grande quantidade a partir do 3º dia. É claro que, desde o finalzinho da gestação, desde a sala de parto, já existe uma pequena quantidade de colostro, mas a maior quantidade é nesse momento. E no colostro, a gente vai ter principalmente proteína, eletrólito e vitaminas lipossolúveis, em especial a vitamina A. É por isso que o colostro ele tem uma coloração particular. Ele é amarelado. Amarelado alaranjado. Leite de transição não tem nada, né? De transição. Sim, na verdade, ele tem um pouco de cada. Não. E o leite maduro é aquele que a mulher vai começar a secretar lá no finalzinho da 2ª semana de vida e continua produzindo durante todo o período da amamentação. A grande diferença é que no leite maduro, em comparação ao colostro, eu tenho mais gordura, eu tenho mais lactose. Pois é, na verdade, a produção de gordura e de lactose exige uma mama mais madura. A gente pode falar assim. O colostro, essencialmente, como a gente gosta de falar, é quase um transsudato do plasma. Então, aquele raciocínio que a gente faz. Eu tenho muito eletrólito circulando no meu plasma? Tenho. Então, o colostro tem mais eletrólito. Eu tenho muita proteína circulando no meu plasma? Muito. E nesse começo aqui, por exemplo, a gente tem muita imunoglobulina. E a vitamina A, essa história, cara, é quase para a gente decorar e lembrar que o colostro ele é amarelo, alaranjado, e a gente lembra de beta-caroteno, aí lembra da cenoura, lembra da abóbora, porque a explicação não é tão óbvia na medida em que o leite maduro tem mais gordura, mas o colostro tem mais vitamina lipossolúvel. Olha, gente, a gente decora tanta coisa, padrão de Fahn, anti-S5, aquela tabela toda de anticorpos lá de tudo, né? Vermelho do Congo. Cara, decora isso aqui. Decora, procura lembrar disso aqui. E você quer ver um jeito que eu acho fácil de lembrar dessa diferença? Compara o colostro com leite maduro. É a mesma comparação do leite de vaca com leite humano. Que coisa maravilhosa. No colostro, Sim. eu tenho mais daquilo que eu tenho mais no leite de vaca, proteína e eletrólito. No leite maduro, eu tenho mais daquilo que eu tenho no leite humano, Sim. gordura. No leite maduro, no leite humano, gordura e lactose. A vitamina A não tem jeito, a vitamina A você decora. E tem uma outra mudança importante que vai ter um impacto prático fundamental, que é a modificação que acontece durante a mamada. Durante a mamada, a mulher vai produzir um leite que a gente chama de leite anterior e depois um leite que é o leite posterior. E a composição deles é diferente. Exatamente. O leite anterior, o leite que sai no início da mamada, chamado também de solução, ele essencialmente tem proteína e açúcar. O açúcar do leite humano é lactose e muita água. Isso até pode gerar uma certa confusão, porque quando você pede para a mãe ordenhar, ou quando a mãe está começando a ordenhar a mama, o leite que sai é muito clarinho, aguado. É transparente, aguado. Isso a gente vê até às vezes em anunciado, né, de prova. Espera um pouco, pede para ela tirar o do final, porque se ela tira aquele do começo, ela vai comparar com o leite de vaca e vai falar, olha só, por isso que o meu bebê está com fome. Olha só o que está acontecendo, esse leite é muito ralinho. E aí você fala, continua ordenhando, continua. Porque aí vai virar emulsão lipídica, muita gordura que fica no final. E o raciocínio, pessoal, não é difícil de entender. A natureza é perfeita. Se a gordura viesse no início, o que a gordura proporciona essencialmente? Saciedade. Se a gordura viesse no início, a criança não iria chegar até o final. Então ela pega o leite anterior, que tem essencialmente água, proteína do soro, lactose, e ela vai continuar com apetite para chegar na gordura que fica no final. Eu acho interessante o negócio. Eu sempre falo isso, eu lembro a primeira vez que eu estudei leite anterior, leite posterior, isso não fez sentido nenhum para mim. Como que é leite anterior, né? Tá no bico do peito, o leite posterior tá lá atrás. Se a mulher pular um pouco antes, mistura tudo. O que acontece? Mas tem uma explicação por trás dessa história, que é o seguinte. Assim que o bebê começa a mamar, já existe uma pequena quantidade de leite que está dentro da mama. Só que a maior parte do leite que a criança recebe durante uma mamada será produzida ao longo daquela mamada. O bebezinho começa a mamar, a glândula começa a produzir leite. E aí, conforme o motor vai esquentando, a quantidade de gordura que vai sendo colocada naquele leite vai aumentando.
essa capacidade de produzir leite, ela se esgota após um tempo. A mama não fica produzindo 24 horas de forma ininterrupta. Tem uma hora que esgota a capacidade de produção, é aquele momento que a mulher que está amamentando diz, esse peito esvaziou, e aí aquela mama precisa de uma pausa, precisa de um intervalo para voltar a produzir leite um pouquinho depois. Então, o leite anterior é aquele leite que já estava no início da mamada, o leite posterior é aquele leite que foi sendo produzido durante a mamada, antes da mama precisar de uma pausa para voltar a produzir. E é por isso que, do ponto de vista prático, tem que ser orientado que a mulher não limite o tempo que a criança fica na mama. Tem muita mulher que recebe essa orientação equivocada, né? Até hoje. Ah, deixa 5 minutos no peito, depois 5 minutos no outro. Não, tem que ficar no peito até ter a percepção de que aquela mama esvaziou, e com o tempo a mulher consegue ter essa percepção, e aí sim, se a criança ainda estiver com fome, oferece a mama contralateral. Certo? Perfeito. Bom, e aí, para você entender com mais profundidade tudo isso que a gente acabou de te falar, bora respirar, oxigenar e entender melhor quais são os aspectos que fundamentam a produção do leite e entender melhor o que está por trás da fisiologia da lactação.